Olá, tudo bem? A paz? Eu sou o pastor evangelista Ezequiel e você está no canal Histórias da Obra Missionária. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está escrita lá em Romanos, no capítulo 10, que diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então eu vou te contar uma experiência da minha primeira viagem missionária a Minas, que foi numa cidade chamada Fervedouro. Nós ficamos no bairro chamado São Pedro do Glória. E nós saímos do Rio, né? Eu sou do Rio de Janeiro. E nós saímos do Rio com uma van e um carro. Uma van e um carro. E nós fomos para Minas. Eu não sei se você vai acreditar no que eu vou falar, mas é uma experiência pessoal minha com Deus. Quando eu entrei naquela van, o Espírito Santo falou comigo: não coma durante a viagem. Não coma durante a viagem. Eu fiquei pensando assim: meu Deus, que coisa absurda, não comer durante a viagem. É uma viagem de 6, 7 horas. Questionei com Deus. E ali nós fomos para essa viagem, e quando nós passamos de um lugar chamado Leopoldina, já no estado de Minas, nós fomos descer uma serra. E no meio daquela serra, né, a van rodou. A van deu um giro de 360 graus. E eu me lembro que durante a viagem, até aquele momento ali, o povo estava disperso, rindo, brincando, entendeu? Ninguém estava cantando, ninguém estava adorando, ninguém estava louvando. Em momentos antes dessa situação acontecer, aconteceu uma chuva muito forte, e a pista ficou molhada. E quando chegou na descida dessa serra, a chuva já tinha passado, e nós estávamos indo, e de repente a van dá aquele giro de 360 graus. Se ela vira para o lado esquerdo, nós íamos cair num precipício. Se ela fosse para o lado direito, era uma montanha, né, de pedra. E ali ela rodou, né? E por livramento de Deus, não vinha nenhum ônibus, nenhum carro, nenhum caminhão atrás da van, e ela rodou e ficou na direção em que ia, né, na direção da viagem. E ali nós levamos aquele susto, deu um grito na van, falei: sangue de Jesus tem poder, Senhor, dá-nos um livramento, porque não pensa você que você vai fazer a obra missionária e que o inimigo não vai se levantar contra a sua vida, porque vai. Tem um texto que me chama muita atenção, que o apóstolo Paulo diz assim: olha, por muitas vezes eu tentei ter convosco, mas Satanás nos impediu. Ele luta contra a obra missionária, tá? É por isso que o missionário, ele precisa orar, ele precisa ter entendimento da palavra, ele precisa jejuar, principalmente pela sua vida espiritual, porque o campo de missões é um campo de batalha espiritual. E ali eu me lembro que, passado esse susto, nós continuamos a viagem, e quando chegamos lá em Fervedouro, nós saímos da estrada de asfalto e entramos numa estrada de barro vermelho, e com aquela chuva estava super escorregadio. E eu me lembro que quando a van começou a descer uma ladeira, e ali eu me lembro, irmãos, que a van começou a dançar, né? A van começou a fazer assim, de um lado para o outro, e a gente já com aquele trauma daquele susto. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo nessa viagem? Quanta peleja, quanta luta. E nós fomos. E de repente, irmãos, nós fomos subir uma ladeira, tinha a van e tinha um carro também que estava
acompanhando aquela obra, os missionários. E quando nós fomos subir aquela ladeira, uma ladeira pequena, o carro deu um giro de 360 graus e a roda do carro ficou mais ou menos assim, dessa altura, fora do chão. A roda ficou numa vala. Eu vou ver se tento editar esse vídeo e tento colocar essa foto desse carro. Eu tenho essa foto desse carro nessa situação. E ali as pessoas, logo depois, eu ali assustado, confesso, meu irmão me deu uma dor de barriga. Eu fiquei desesperado, eu vi um cafezal. Jesus amado. E eu corri para dentro do mato ali, né, com aquele nervoso. E eu falei assim, gente, eu não vou mais de van, não vou. Entendeu? Onde que fica essa cidade? Eu vou terminar esse trajeto a pé. E ali eu saí de dentro daquele cafezal e comecei a marchar naquela rua e fui embora. E aí andei mais ou menos 1 quilômetro, mais ou menos. De repente passou um mineiro, né? E me ofereceu uma carona. Amo o povo de Minas é sempre muito cordial, né, com os missionários. E ali quando eu cheguei na cidade, irmãos, eu vi algumas palmeiras. E eu me lembrei de um sonho um sonho profético que Deus tinha me dado, onde que eu entrava num trem e eu vi os trilhos largos, mas de repente aquele trilho ficava afunilado, estreitava, e aquele trem começava a rodar que nem montanha-russa, e de repente ele me jogava num lugar que tinha muitas palmeiras e tinha galinhas. E ali eu ouvi uma voz naquele sonho que falava assim, somente pregue a minha palavra. E eu falei assim, meu Deus, esse é o local ao qual o Senhor me deu um sonho para pregar o teu evangelho. E ali nós chegamos naquela cidade, São Pedro do Glória. Irmãos, quando nós chegamos ali naquela cidade, nós começamos a evangelizar, né, uma resistência muito grande ao evangelho, uma resistência muito grande. E ali quando nós terminamos de evangelizar, eu fui tomar banho. E quando eu cheguei na porta do banheiro, estava esperando o missionário terminar de tomar banho, e ali um jovem, um garoto mais ou menos de 11 anos, Johnny, o nome dele é Johnny. E ele chegou para mim e falou assim, olha irmãozinho, você sabia que eu orei por vocês a noite toda? Eu falei, é mesmo? É. E ele disse assim, todas as vezes que eu ia dormir, alguém me acordava e falava assim, ora pelos missionários que estão vindo do Rio. E eu levantava, irmãozinho, dobrava o meu joelho e orar. Irmãos, eu confesso, quando eu vi aquela criança falando aquilo, eu me emocionei. E depois eu falei para ele, olha, Deus honrou a tua fé, sabe por quê? Porque você não tem noção do que aconteceu até a nossa chegada até aqui. E eu tenho certeza que Deus ouviu a tua oração. E essa foi mais uma história, amém? Tem outras histórias referentes a essa viagem que eu vou compartilhar com vocês em outros vídeos, tá bom? Deus abençoe a vocês, amém?